classificações de ranking dentro do mundo dos cinemas é um negócio muito intrigante. Diferente de outras formas de expressões como música, arte, teatro, ópera, que são bem mais emocionais do que técnicas, o cinema está obrigatoriamente sujeito a comparações. E eu falo isso não exaltando o cinema em detrimento das outras artes. Pelo contrário, tá? Tô falando que o cinema é bem chatinho. Tipo, você não costuma ouvir as pessoas falarem: ai, essa música é melhor do que aquela. Ai, essa peça de teatro é pior do que a outra. Nossa, que nota que você dá pra aquela pintura? Claro que sempre tem os chatões esquisitos da cabeça que agem dessa forma, mas em geral as pessoas são bem mais normais. Diferente do cinema, que você precisa obrigatoriamente ter visto algo ruim pra saber o que é algo bom. E não só isso, mas como eu já disse, cinema é muito chatinho, é uma coisa muito técnica, tem muita coisinha pra fazer um filme. Tem a galera da mixagem de som, tem o diretor, tem os atores, tem o cara que segura o boom, tem o que edita, tem muita gente, é muita coisinha minuciosa pra fazer um filme. Minuciosa. E dentro deste mundo existe o que é o topo da cadeia alimentar, ou os filmes nota 10. Considerado pelas pessoas que dão essa nota, filmes perfeitos. E que a propósito, esse sistema de classificação é um saco, tá? Apesar de eu acho horrível ficar dando notinha pra filme. Ai, esse filme é nota 6. Isso não simboliza o que eu senti, como foi a minha experiência. Mas, como eu disse, o cinema é chato, é sujeito a comparações, então é o jeito que a gente usa. Pra mim, Matheus, pra um filme ser nota 10, ele necessariamente precisa ter um apego sentimental comigo. E eu não estou tratando isso como uma métrica, tá? Não é como se eu fosse assistir um filme e eu exigisse que ele fosse me pegar sentimentalmente, emocionalmente, porque senão eu não vou dar 10. Não, mas que sempre que eu dei 10 pra um filme é porque eu desenvolvi um apego emocional muito grande por ele. Ele mexeu comigo de alguma forma muito forte, independente do tipo de sentimento que ele passe. Pode ser algo muito representativo, algo muito triste, assustador, engraçado, pode me ensinar alguma coisa, ou até ser um filme muito controverso, mas ele tem que ter esse apego sentimental. Não pode ser uma obra que eu só assisti e esqueci, não significou nada. E com essa premissa em mente, vocês entendem que não é tão comum eu dar 10 pra um filme, né? Até porque nós estamos em... que dia é hoje? 19 de maio, só teve um filme perfeito, na minha opinião, que eu assisti em 2025. Em contrapartida, eu acho que eu já vi uns 4 ou 5, nota 1 ou 1,5, aqueles lixo. Enfim, né? É muito mais fácil odiar do que amar. Então, hoje eu vou fazer o primeiro vídeo com uma análise séria, se é que eu sei fazer isso, sobre o primeiro filme nota 10 que eu assisti em 2025. E explicar pra vocês por que Sorria 2 é uma obra-prima do terror contemporâneo subestimada por ser uma continuação. Algo bem triste e inclusive totalmente incomum de acontecer, de que a continuação é muito melhor do que a obra original. Mas existem alguns casos, e esse é o caso desse filme. Muito prazer, eu sou o Matheus e hoje eu sugiro que você se recoste na poltrona, pegue uma batatinha e chame seus amigos que nós vamos falar de... Sorria 2. Lançado em 2024 e dirigido pelo mesmo diretor do primeiro filme, o Parker Finn, e protagonizado pela Naomi Scott de Perdidos em Marte, live action do Power Rangers, live action do Aladdin também, live action do Power Rangers, como se Power Rangers fosse desenho, sempre foi live action, é um filme de Power Rangers. E antes de a gente entrar no mérito da produção, história e curiosidades de Sorria 2, acho que vale a pena a gente descrever o que é o primeiro filme, pra você que tá caindo de paraquedas aqui. E eu vou tentar ser bem breve nesse caso, mas é necessário. Lembrando que essa review vai conter spoiler de 2 filmes recentes, tá? Um de 2022 e o outro do ano passado. Então eu aconselho fortemente que se eu falar alguma coisa que você diga, uou, isso foi spoiler demais e parece que o filme é bom, pode pausar a review e vai lá assistir os filmes, eu não vou me importar. Mas depois você volta pra cá e vem ouvir a minha opinião sobre o que você acabou de assistir. Na verdade, eu sempre recomendo que as pessoas vejam os filmes primeiro pra depois ver a crítica, a não ser que seja um filme tenebroso, né? Tipo, sei lá, ai, vou assistir Killer Sofa e depois ver o vídeo do Tebas. Não, vê meu vídeo que eu falo que você não precisa assistir Killer Sofa. E a propósito, essa review vai tratar de assuntos bem sensíveis, como por exemplo... Então fiquem alertas. Eu sei que algumas dessas coisas podem ser gatilhos para emoções não muito boas, então se você tem problema com esse tipo de conteúdo, pode sair também, vai assistir qualquer outra coisa. Tem muito vídeo engraçado, muitos outros vídeos divertidos aqui no canal. Vai ver minha crítica sobre, sei lá, Evil Bong 2. O titio Tebas tem tato suficiente para entender que isso pode ser um problema e eu não vou me importar se você não quiser assistir por causa disso. Mas dito isso, bora pro filme. Sorria 1 é um filme de terror contemporâneo lançado em 2022, dirigido por Parker Finn. Surfando na onda de terror psicológico, misturado com a popularização de filmes de monstros recentes como Freira e Annabelle, o filme acompanha Rose Cotter,
uma psiquiatra que trabalha em um hospital psiquiátrico. Ela é uma mulher especializada em pessoas com traumas fortes, como vivenciar assassinatos, suicídio e coisas deste nível. Um dia, a Rose é designada para cuidar de uma jovem que assistiu seu professor se matar na frente dela. E a sessão é muito estranha, pois a menina começa a falar coisas bizarras e que parecem fruto da imaginação de alguém sádico. Que o professor foi obrigado a cometer o ato por uma entidade sem forma física ou nome, mas que se materializa como um sorriso no rosto das pessoas. E que só quem está sendo assombrado pela entidade consegue ver. Até que a menina sofre um surto e começa a gritar, como se ela estivesse vendo a entidade no lugar da Rose. E quando a psiquiatra se vira para chamar ajuda, essa jovem pega um pedaço de vidro do chão e com um sorriso macabro corta o próprio pescoço. Obviamente, presenciar isso quebra totalmente o espírito da Rose, e ela mesma não consegue mais atuar ajudando pessoas, já que ela está em choque e precisando de ajuda. Então, os sintomas que aquela moça estava sentindo passam para a nossa protagonista. E tudo começa gradativo. Primeiro ela começa a ver coisas estranhas, como se fossem assombrações que a assustam. Depois as coisas começam a acontecer de forma meio irreal na vida dela, tipo ela quebra um copo sem querer, vê uma assombração e de repente ela está de volta na bancada da cozinha e o copo está intacto, como se nada daquilo que ela vivenciou tivesse mesmo acontecido. E então, de pouco em pouco, as alucinações vão piorando, até a Rose, assim como aquela moça, parecer uma louca para os outros, já que ela está vendo, ouvindo e até sentindo coisas que só acontecem com ela. E pior, tudo isso depois de passar pelo trauma de ter visto um suicídio, o que corrobora mais ainda para parecer que ela está louca e não que o que ela diz é real. E então as alucinações e tormentos se tornam insuportáveis, e ela, correndo risco de vida, começa a pesquisar sobre, até descobrir que isso é uma rede de acontecimentos que existe há muito tempo. Uma pessoa se mata na frente de outra. Essa outra pessoa começa a ter alucinações por uns 3 ou 7 dias, até fazer a mesma coisa na frente de outra pessoa, e assim passar essa maldição como um parasita adiante. Mas nesse meio, um homem conseguiu se safar, e ela obviamente vai consultar esse cara. E o Robert explica pra ela sobre a maldição do Smile, esta entidade sem forma, que parasita pessoas, atormentando elas até chegarem à beira da loucura. Então finalmente ele toma o corpo do hospedeiro e obriga ele a se matar. Uma pegada meio Freddy Krueger da vida, de só se alimentar da sua vítima quando ela está no seu limite, lá em Hora do Pesadelo do Medo, aqui em Smile da loucura. E que a única forma de não ser consumido é matar alguém de uma forma muito violenta e com testemunhas. Tanto que o Robert está preso no momento porque ele fez isso e não foi pego pelo Smile, mas foi pego pelos homens. Então agora, sabendo que não tem solução porque ela não está disposta a matar ninguém para se safar, a Rose foge sozinha para uma cabana no meio do mato. E lá, ela é consumida pelo Smile, que mostra sua verdadeira forma, terminando com ela cometendo suicídio na frente do seu ex-namorado, que eu nem comentei sobre, mas ele ajuda ela a trama toda. Esse é um resumo geral da trama do filme, sem se aprofundar muito nos detalhes. Então, Sorri é um filme de terror pipoca que conta a história dessa entidade, o Smile, que parasita pessoas e atormenta elas até chegarem à beira da loucura. Então, ele consome o seu hospedeiro, obrigando ele a se matar na frente de outra pessoa para assim passar a maldição. O filme é bem consistente e decente, ainda mais sendo um filme de assombração em 2025, tá? Até porque com um pôster desses eu não esperava nada mais do que merda. Mas fui surpreendido. O filme é envolvente, faz você torcer pela personagem, tem momentos de terror legais, e é isso. Em suma, eu fui assistir esperando um filme lixo e me deparei com um terrorzinho pipoca ok, nota 6, 6,5 ali, legalzinho. Além de que a jogada de marketing deles foi simplesmente genial, né? Isso não dá pra tirar dos caras. Que funcionou muito bem, por sinal, e fez o filme ser um sucesso de bilheteria. E uma coisa muito importante e legal é que mesmo a ideia ser você acompanhar a Rose e torcer pelo bem dela durante o filme todo, ele é um filme bem cínico. Ele não tem um final feliz e no fim das contas, Sorria é muito mais sobre a trajetória do que sobre o resultado. Meio aquela piada One Piece são os amigos que fazemos pelo caminho. Tá aí a piada do eu sei que você vai fazer. E o primeiro filme custou 17 milhões e faturou 217. Então foi um baita sucesso de bilheteria. Além de que foi bem recebido pelo público em geral. Que assim como eu, as pessoas foram assistir esperando ver um filme ruim, se depararam com um filme legalzinho. Ainda mais dentro dessa leva de terror contemporâneo lixosa que a gente tá vivendo, né? Então, com esse sucesso
sucesso mundial, era óbvio que o filme ia ter uma continuação. E não só isso, mas o Parker Finn já tinha idealizado na cabeça como ele queria que fosse esse segundo filme. Isso antes mesmo do primeiro ser lançado, porque na verdade eu acho que o segundo é o que ele realmente queria fazer no fim das contas. O primeiro foi o que ele conseguiu para poder abrir portas para fazer o segundo. E não só isso, mas o orçamento do nosso querido idealizador pulou de 17 para 28 milhões, um aumento bem considerável, e é muito significativo o como esses 11 milhões a mais são bem gastos do filme. Então, com roteiro, direção e idealização do próprio Parker Finn, em 2024 o Sorria 2 foi lançado, como, obviamente, uma continuação direta do primeiro filme. Sorria 2 começa mostrando o Joe, o ex-namorado da Rose, 7 dias depois de ele ver ela sendo consumida pelo Smile. E moleque, nesses primeiros 5 minutos de filme, o Sorria 2 já mostra pra você que ele não veio pra brincadeira. Eu expliquei aqui o primeiro filme, né, a trama dele, ele não é um filme que tem muitos deméritos, mas também não tem grandes méritos, é um filminho ok. Mas Sorria 2... é outra parada, moleque. Outra parada. Parece que o Parker Finn bateu a cabeça e incorporou o próprio Kubrick. Esse filme é uma aula de direção. Essa cena inicial já se abre com mais ou menos ali uns 5 minutos de um plano sequência sem cortes, ela aparenta ser sem cortes, na qual nós acompanhamos o Joe e ele tá nos estágios finais da sua maldição. E para não se sentir culpado, ele vai passar ela adiante e ele quer matar um traficante. E assim, depois de planejamento, ele pega esse cara aqui e mata na frente desse outro cara aqui, brutalmente esfaqueando um na frente do outro. Mas lógico que isso não fica barato. Acaba acontecendo um tiroteio e o Joe acaba tendo que matar o cara pra quem a maldição ia ser passada. Ou seja, o plano dele foi pra merda. E além disso, os outros caras da gangue de traficantes chegam ali na casa, obrigando o Joe a ter que sair correndo, fugido. E então... Sorria 2 é implacável. Mesmo que você já esteja calejado das pancadas do primeiro filme, de investir seu tempo, seus sentimentos, torcendo para Rose e ver ela sendo morta de forma agonizante e sem salvação, você ainda se surpreende. O segundo filme abre parecendo que vai contar para a gente a história do Joe, carregando o legado da Rose e sobrevivendo a essa maldição. Ele, inclusive, é muito inteligente em mostrar essa primeira cena com alguém que nós temos familiaridade antes de embarcar na verdadeira protagonista do filme. Isso nos traz um sentimento de empatia logo de início. Toda a dor, sofrimento e temor que a Rose sofreu são passados adiante, e com isso, a sua torcida como espectador. E você identifica esse sentimento logo nos primeiros 20 segundos de filme. Toda essa construção é assustadoramente brilhante. A atuação do Kyle Gallner aqui é totalmente diferente, é até difícil de explicar. Nem parece que é o mesmo ator do primeiro filme. O texto abre espaço para que ele tenha esses 5 minutos de protagonismo e ele entrega tudo. E a propósito, o Joe passa a maldição adiante. Tem um aviãozinho ali que estava assistindo tudo e ele provavelmente seria o novo hospedeiro do Smile agora. Então, quando parece que as coisas vão dar certo para esse personagem que você já tem empatia, a ironia do destino encerra sua vida. Sorria não é sobre destino, e sim sobre a trajetória. O cinismo desse filme chega a ser quase niilista, e apesar da ficção, ele é um retrato muito literal do mundo real. A vida não é simples, não é fácil, e na maioria das vezes não tem final feliz. O mais importante aqui não é como vai terminar, mas o que você fez durante o caminho. Como foi sua trajetória, os objetivos que você alcançou, quem você conquistou, as pessoas que te amam e a vivência que você teve. Na verdade, Sorria é muito sobre as pessoas ao seu redor que te amam e querem o seu bem. Então não adianta embarcar nesses filmes esperando um final legal, bonzinho e que tudo vai dar certo. Porque, assim como na vida real, não tem como driblar a morte. Então quando você for ver Sorria, pense no filme como uma lição de vida mesmo. O importante aqui é a história e não o resultado. Porque no fim, a luz sempre é escura. Em seguida, nós conhecemos a nossa protagonista, a Sky Riley, uma cantora superstar que dança, faz performance, bem no estilo Britney Spears, Lady Gaga da vida. Na verdade, ela parece muito com a Gaga, na minha opinião, pelo menos, tanto fisionomicamente quanto no estilo que eles estão retratando ali. Parece que teve inspiração. E a Sky é uma moça que tem problemas com drogas. Há não muito tempo, ela sofreu um acidente que deu uma derrubada muito grande, tanto nela como pessoa, quanto na sua carreira. E a propósito, como eu disse, cara,
o Parker Finn aqui, ele bateu a cabeça e virou o Kubrick. E é sério isso. Eu vou colocar durante o vídeo vários momentos que exemplificam o que eu tô tentando passar pra vocês. Além de que, uma coisa muito importante sobre esse filme é que ele não para. Além de implacável, Sorria 2 é sufocante. Você não tem tempo de respirar. Até nos momentos que você acha que você está de boa, que você vai só acompanhar um pouquinho da história dos personagens, tem coisas absurdas acontecendo em tela. Esse filme é super surpreendente. Tudo aqui é arquitetado pra te deixar atento. Sabe aquelas coisas de super estímulo que a galera tem muito hoje em dia? Tipo, o maluco tá lavando louça, mas ao mesmo tempo tá assistindo um filme, tá mexendo no celular, tá jogando um jogo, não consegue parar pra fazer uma coisa só. Esse filme é um remédio pra quem tem esse tipo de ansiedade. Mas ao mesmo tempo é uma bomba. É muito ambíguo. Porque ao mesmo tempo que você não consegue tirar os olhos da tela, você também não consegue ficar parado. Ele é um filme que te testa demais. Ele vai te jogar no seu limite pra ver se você consegue sentar a bunda e acompanhar uma história. Enquanto isso, homeopaticamente, ele vai te dando doses de adrenalina pra você ficar, tipo assim, muito ansioso. E essa ansiedade contribui muito pra imersibilidade que o filme quer passar. Então nós conhecemos um pouco da vida da Riley, quem ela é e as pessoas que rodeiam ela. E a propósito, tem momentos que eu vou chamar de Riley, tem momentos que eu vou chamar de Sky, é a mesma pessoa, é só porque... sei lá, os dois nomes são legais. E os personagens que vão agregar valor pra trama são os seguintes. A mãe da Sky, a Elizabeth Riley, que é uma pessoa bem estranha, mas ao mesmo tempo bem cinza. Ela tem enormes defeitos, ainda mais quando se trata de ser compassiva com a filha, mas também ela tem um lado muito caridoso. O Joshua, que é o social media da Sky, o tempo todo ele anda com eles, é quem cuida das redes sociais e também de assuntos diversos. E a Gemma, a melhor amiga da Sky. E no momento que o filme se passa, a Sky tá sendo patrocinada por um ricaço aí que tá tentando reaver a sua carreira através de uma turnê mundial. Ainda mais depois do acidente que ela sofreu, que por sinal parece ser algo bem grave. Ela tem uma cicatrizona tanto na barriga quanto nas costas e ela ainda sente muita dor. Tanto que no meio de um ensaio ali, ela dá um mau jeito que acaba fazendo com que ela tenha que parar. E por consequência, ela vai na casa de um amigo dela, que é das antigas ali, da época que ela usava droga, e o maluco é um fornecedor, justamente pra ela pegar um remédio que tenha morfina. Até porque com o histórico que a Sky tem de abuso de drogas, ela não poderia ir na farmácia comprar isso. E quando ela chega lá, o Louis tá todo estranho, paranoico, cheirado de pó, dizendo que tá vendo um monte de coisa esquisita. Ele faz coisas sem saber, ou às vezes até algumas coisas acontecem com ele de forma incoerente, tá tudo muito estranho. Mas em um lapso de sanidade, ele vai lá no quarto dele pra pegar o remédio da Sky. E quando ele volta... E assim começa o terror da Riley. Depois de ser infectada por essa cena aterradora, chegou a hora dela presenciar o verdadeiro terror. Sorria 2 é implacável. E essa é uma cena construída em um plano sequência quase sem cortes, igual a cena inicial. Uma única câmera que acompanha os personagens por um longo caminho de conversa. E nada aqui fica explícito ou é bobo. Tipo, quando ela chega no apartamento e você percebe a situação do cara, você sabe que ele vai ser a pessoa que vai passar a maldição pra ela. E mesmo assim, é uma cena tensa. Você fica o tempo todo na ponta da cadeira. O terror é muito bem construído. Não tem jumpscare bobo e óbvio. E ele mistura muito os medos. Algo que vai acontecer o filme todo. Ele mescla o terror real com o imaginário. Tanto o fato de você conseguir se colocar no lugar da Riley e estar em um apartamento com um cara cheirado e instável já é assustador, quanto à situação da assombração. Nada do filme passa em branco. É bizarro. Parece que tudo foi pensado e muito bem pensado. Tudo contribui com a construção. A narrativa, a atuação, os ângulos de câmera, esse envolvimento sonoro. Tudo serve pra te deixar no mesmo estado da Sky, em choque. A propósito, olha essa cena. Tipo, esse é o tipo de detalhamento que cria sentimentos tão profundos no filme. Esse zoom in meio Evil Dead que transiciona pra um plano contrazenital, que te deixa desconfortável demais e até meio zonzo. E é exatamente assim que a personagem tá se sentindo. Sério, eu te desafio a me fazer acreditar que esse maluco não assistiu uns 10 filmes do Hitchcock antes de dirigir isso daqui. Velho, o cara tava muito inspirado. E com esse cenário assustador, a Sky não pode ligar pra polícia ou pra ambulância, porque o apartamento tá cheio de droga e ela tem histórico. Além disso, tem a turnê, tem a carreira dela, simplesmente não dá.
ela sai dali e deixa o corpo do cara. E nessa mesma noite, ela já tem pesadelos com o rosto todo quebrado do Louis. E o diretor é muito inteligente, de novo, em mesclar os sentimentos de terror. Como ele já é o segundo filme, a subjetividade fica muito de lado, mas encarando Sorria 2 como uma obra separada, dá muito bem pra você enxergar de uma forma dúbia os terrores que ele tá passando. Será que ela tá tendo essas visões porque ela já foi infectada pelo Sorria e a maldição já começou? Ou porque é normal? Tipo, se eu vejo um maluco fazer isso na minha frente, quebrar a cara dele desse jeito, eu também não ia conseguir dormir aquela noite. Além disso, tem todo o histórico de drogas da Skye. Ela começa o filme como uma pessoa que acabou de sair da reabilitação e parece estar ali emocionalmente estável, mas ela também não é confiável. Em muitos momentos você vai se questionar se aquilo é um problema do monstro ou se é coisa da cabeça da Skye, porque ela é uma pessoa doente. Além disso, esse filme consegue mostrar de uma forma perfeita essa decadência gradativa da personagem. Aos poucos, o caos e a loucura do Sorria vai dragando todas as forças dela. E isso é mostrado em todos os momentos do filme, seja momentos de grande impacto, como o suicídio do Louis, ou seja em momentos simples e sucintos. Às vezes um sorrisinho amarelo da Skye pra não aparentar pros outros que ela tá totalmente desconfortável. Às vezes uma atividade pública que ela tem que fazer e ela não quer porque na cabeça dela ela tá surtando. Que inclusive é o que acontece nesse segundo momento. Ela vai numa coletiva pra dar autógrafos pros fãs. As coisas começam normais e elas vão ficando mais estranhas, até que aparece um stalker, e por incrível que pareça, ainda mais estranhas. Então, sozinha em casa, meio fodida da cabeça, a Skye liga pra Gemma, que é a melhor amiga dela, pra elas passarem essa noite juntas. E enquanto a Gemma não chega no apartamento, tem a cena mais assustadora desse filme. E não só isso, honestamente, na minha cabeça, assim, de cabeça, a única cena que eu consigo lembrar que me gerou tanto impacto quanto essa daqui foi a cena do Terrifier 3, do rato lá no final, que, obviamente, eu não vou mostrar, porque Terrifier é gore demais. Isso falando sobre filmes da década de 2020 pra frente, tá? Vale ressaltar. Tipo, o filho da puta do Parker Finn consegue criar um foreshadowing absurdo. Esse cara aparece na coletiva de autógrafos da Skye e a cena dele já gera um terror por si só. Mesmo que você não consiga se colocar no lugar de uma pessoa famosa passando por isso, ainda é uma mulher sendo perseguida por um stalker. E isso, infelizmente, é o tipo de ameaça que tá muito mais próximo da nossa realidade e a gente consegue se colocar no lugar disso. Mas esse terror logo é esquecido pela ameaça do monstro que se materializa na forma da menininha ali. E é isso. O diretor mescla esses dois medos, o terror real e o terror imaginário, de uma forma absurda. Então, quando essa cena acontece, você acha que é real. E isso torna muito mais assustador. Pelo menos pra mim. Porra, isso é muito mais assustador que qualquer monstro. Isso é uma técnica chamada horror psicológico com ambiguidade da realidade. Algo muito comum em terror psicológico. Hereditário faz isso, por sinal, várias vezes. É quando o filme usa de medos reais, como abuso, ansiedade, depressão, e materializa isso na forma de um monstro, transformando eles em manifestações sobrenaturais ou alucinações, criando dúvida pra você que tá assistindo sobre o que é real e o que é fruto da mente da personagem. Em termos técnicos, os nomes mais comuns são Unreliable Perspection, que é o que eu já comentei, quando a perspectiva da personagem principal não é confiável. Algo que também acontece no Sorria 1. Eu nem comentei sobre porque, de novo, eu não queria entrar em detalhes, mas a personagem lá também é alguém com parafuso a menos. E você só aceita essa construção de desconfiar da Riley porque o filme inteligentemente te lembra o tempo todo que ela é uma pessoa que foi dependente químico. Algo que grandes e fantásticos outros filmes usam como recurso, vide de Cisne Negro. Mas então, finalmente a Gemma chega na casa da Riley e elas passam a noite juntas, trocando ideia e bebendo um vinho. E nessa noite a Skye já tem um pesadelo, outro por sinal. E outra coisa que eu já disse, mas que é muito importante reforçar, é que o filme homeopaticamente vai te dando doses de problemas. Pra construção narrativa desse filme ser efetiva, ele tem que te dar as coisas aos pouquinhos. Seja momentos de terror, suspense ou até explicações sobre a trama. Então em vários momentos a Skye revê o que foi o acidente dela. O filme não fala de bandeja, foi isso daqui. Não, ele vai jogando aos pouquinhos. No começo nós vemos os surtos dela sendo resultados desse acidente. Aqui nós vemos ela com a perna quebrada, olhando pro lado e vendo seu namorado morto, o que já nos faz entender que foi um acidente de carro bem violento que matou seu ex-namorado. Mas isso já passa rápido. E a cena seguinte
É meio esquisito eu explicar pra vocês, mas é necessário pra o que vai acontecer lá na frente. Mesmo que não seja uma cena que demande muita explicação, ela é mais visual. Mas a Sky acorda desse pesadelo, olha pro lado pra começar a conversar com a Gemma e a amiga toma a forma do Sorria. Isso tudo enquanto está de noite. E essa cena termina com a Gemma dando um jump scare na Riley. E ela cai da cama e na verdade revela que já estava de dia. E a distorção de tempo e espaço já começou a acontecer. Nada do que ela estava pensando ali aconteceu. Na verdade a Gemma estava lá na cozinha fazendo café da manhã pras duas. As alucinações e distorções da realidade já estão batendo bem forte. E a cada momento elas vão ficando piores. A Sky acha que quebrou a perna no meio de um ensaio ali, igual aconteceu no acidente dela, mas na verdade não ocorreu nada. O camarim dela tá todo destruído e ela acha que foi o Joshua, quando na verdade o Joshua nem passou no camarim, ele ficou o dia inteiro com a mãe. Em um evento beneficente ela acaba surtando e vendo o ex-namorado dela, quando na verdade o maluco já tá morto. E isso faz com que as pessoas comecem a ver que talvez ela não esteja tão reabilitada assim. E essa construção narrativa de a pessoa tá vendo alguma coisa e só ela enxerga isso, não é algo inédito, tá? Sorria não inventou isso. Lá em Hora do Pesadelo, Wes Craven já tinha feito isso com a Nancy. E isso é mais um ponto que me fez amar esse filme. O cara entende conceitos de terror. Apesar de ser um elemento que já é utilizado há mais ou menos uns 40 anos aí, quando bem feito, ele cai como uma luva. Inclusive, eu não quero falar nada, mas dá pra fazer inúmeras comparações entre Sorria e A Hora do Pesadelo, tá? Assim, muito bom, Parker Finn. Utilizou de uma referência clássica pra criar sua obra original. Mas se você substituir o Smile pelo Fred Krueger, Sorria podia literalmente ser um remake de Hora do Pesadelo. Inclusive, o Finn já assumiu que Hora do Pesadelo é um dos filmes favoritos dele em entrevistas, então... o cara se inspirou assim. E que inspiração boa, né? Puta que pariu. Mas bora voltar pra trama. Perdida e sozinha com essas alucinações absurdas, a Sky começa a procurar qualquer coisa que possa ajudar ela. E por ironia do destino ou facilitação de roteiro, ela conhece o Morris, um maluquete aí que sabe da maldição do Sorria, porque ela mesma matou o irmão dele há algum tempo atrás. Então ele tá disposto a ajudar a Riley. Mas a solução que ele dá é essa daqui. De que jeito? Pelo que eu entendi, a cadeia para quando um hospedeiro infectado morre por outro motivo que não a infecção. Eu acho que, igual outros parasitas, sem ter algum tipo de hospedeiro, não tem como ele sobreviver. Ele simplesmente para de existir. Então isso só vai parar se eu morrer antes de ele me matar? Sim, o Morris é totalmente maluco, mas ele tem um ponto, não dá pra negar. E a solução dele é isso: parar o coração da Sky pra depois ressuscitar ela e assim dar um fim à rede de assassinatos da Sorria. Ela claramente acha ele maluco, sai correndo dali e vai pra casa surtar um pouco, e isso daqui acontece. Sério, vocês não têm noção. Eu adoraria deixar exemplos aqui, trechos de 5 minutos exemplificando, porque é literalmente uma aula de direção isso daqui, velho. Mano, que porra de cena é essa, Parker Finn? E tudo termina com, mais uma vez, a Sky tendo um pesadelo sobre o acidente dela naquela noite, mas dessa vez bem mais explícito. E agora no hospital, ela tem uma discussão com a sua mãe sobre o fato dela não querer fazer a turnê porque ela tá louca da cabeça, e a mãe dela prezando pelo bem da família toda, obrigando a Sky a fazer essa turnê, porque senão elas vão falir financeiramente. É a última chance da Sky voltar pro estrelato. Se ela não for nessa turnê, já era. É uma cena bem tensa também, pesada, é apenas um diálogo ali entre duas personagens, mas é muito bem construído e você entende o ponto de ambas as personagens. Claro, você fica mais do lado da Sky porque a gente tá acompanhando ela e o sofrimento dela, mas mesmo a mãe sendo escrota, vendo a filha tá maluca da cabeça e querendo obrigar ela a fazer as coisas, ela tem um ponto. Ela tá pensando na família toda. Então, segundo ela e essa ideologia antiga, a Sky tem que se sacrificar pelo bem da família, independente do quanto ela tá mal, ela vai fazer essa turnê. E a própria mãe abandonou a carreira dela pra dar início à carreira da Sky. Então, tipo assim, é uma personagem cinza, como eu já disse. É um retrato tenso da exploração da saúde mental dentro da lógica do entretenimento. A Sky tá lidando com traumas profundos e claramente tá apresentando sinais de esgotamento emocional. E ao recusar a seguir a turnê, ela não está apenas desistindo, como a mãe dela parece estar interpretando, mas na verdade ela tá estabelecendo um limite de saúde, uma tentativa de autocuidado e uma realidade que só consome as pessoas. No entanto, a resposta da mãe revela uma identidade muito enraizada e ultrapassada, sobre força, sucesso e negação da vulnerabilidade, como se a gente fosse robôs. Ela impõe à filha dela uma responsabilidade que prioriza a carreira e a imagem pública em detrimento da saúde psicológica. E isso, por sinal, ecoa o que muitos artistas reais sentem, tá, gente? Essa pressão
motivação de continuar performando, mesmo quando você não tá bem, isso é algo que existe há muito tempo, velho. E existem inúmeros casos que passaram por isso e não aguentaram. Kurt Cobain, Amy Winehouse, Chorão, entre outros. E você sabe qual que é o final. Entendeu o que eu tô falando? O terror do filme não é focado no monstro. O filme trata de temas reais e profundos e usa eles como ferramentas. Ferramentas essas incorporadas pelo monstro Sorria. É bizarro. Esse filme é só bizarro. De boa mesmo. Eu, Matheus, falando agora. Acho que o último terror psicológico que eu assisti que consegue se aprofundar tão bem em problemas da psique humana e mesclar realidade com medo, me trazendo essa angústia, amontoado de sentimentos, foi o Hereditário. O Smile toma a forma da mãe da Sky e no meio da discussão acaba tirando a própria vida. E então... Nossa, na moral, esse teclado sintético distorcido, meu Deus, chega a arrepiar, velho. Então, depois de, sem querer, mutilar a própria mãe, ela sai vazada dali pra não ser presa, né? E por coincidência do destino, a Gemma aparece ali, indo levar um cafezinho pra ela. Então, as duas vão no carro da Gemma encontrar o Morris na casa dele pra colocar o plano em ação, de momentaneamente matar a Riley. Mas uma coisa estranha acontece. No caminho pra lá, a Gemma liga pra Sky, mas a Gemma não tá do lado dela dirigindo? Alô? Oi, sou eu. Eu acabei de ouvir o seu recado. Desculpa demorar uns dias pra te responder, mas sinceramente, eu não tinha certeza nem se eu devia te ligar de volta. Você não passou a noite inteira na minha casa? Quê? Já tem um ano que eu não vou na sua casa. Desde que você me chamou de vaca oportunista do cacete, lembra? Aliás, o que são aquelas mensagens esquisitas que você me mandou? Alô? A Gemma te atende. Você entende a gravidade dessa cena? Nada do que a Sky viveu com a Gemma o filme todo é real. Eu não comentei com vocês porque eu queria causar exatamente esse sentimento, mas no começo do filme as meninas estão brigadas, por causa disso aí que você ouviu ela falando sobre. E na realidade manipulada pelo Smile, a Sky e a Gemma se reconciliaram, e muitas coisas aconteceram entre elas, voltaram a ser amigas. Dormiram juntas, beberam juntas, saíram, deram risada. A Gemma tava ali apoiando a Sky em vários momentos. Lembra da cena que eu te disse que ela toma um jump scare e aí ela levanta da cama, tá de dia, e a Gemma tá lá fazendo um café pra ela? A distorção espacial que o Smile cria é tão grande que não só o jumpscare não aconteceu porque já tava de dia, mas a Gemma também não tava ali fazendo café. Nada disso aconteceu. E aqui perto do final do filme você começa a se questionar o que é real e o que não é. O que eu assisti que realmente aconteceu. E agora, com um leve momento de sanidade, ela consegue se concentrar, vai até a casa do Morris e lá eles põem o plano em ação. Mas ele é logo frustrado pelo Smile, que aprisiona a Sky e toma seu corpo. E então isso acontece. Sorria 2 é implacável. Se em algum momento eu te dei expectativas por nós acompanharmos um personagem muito carismático e marcante, sinto lhe informar, como eu já disse no começo do filme, a luz aqui é sempre mais escura. Puta que pariu, que filmaço! Eu já vou comentar sobre essa cena final, dar uma explicada, mas antes deixa eu elogiar, por favor. Esse filme é o Gold Bike do Cristiano Ronaldo. Ele é o Kyrie Irving fazendo crossover no Stephen Curry na final de 2016. Ele é a turnê final do Michael Jackson. Isso aqui é uma obra de arte, cara. E que não teve reconhecimento algum. Na verdade, eu vi muita gente associando os dois primeiros filmes. Vocês estão bem? Pelo amor de Deus, como eu já disse, o primeiro filme é um terrorzinho pipoca ali. Isso aqui é uma obra-prima. E eu acho que muito dessa desvalorização se deve ao fato do filme ser uma continuação. Então, pra embarcar na aventura de conhecer o Sorria 2, você tem que ter visto o primeiro. E pelo menos gostado dele, tá? O que não é uma tarefa muito simples, porque como eu disse, é só um terrorzinho pipoca ok o primeiro filme. Mas maluco, se você confia em mim, por favor, vai ver, embarca nessa aventura, porque o final vale a pena. Veja o segundo filme, ele é muito desvalorizado.
sexualizado e ele não podia ser sendo o que ele é. Pra mim, tudo aqui funciona com uma maestria absurda. A atuação da Naomi Scott tá de Oscar, tá? A direção é literalmente bizarra, não sei o que aconteceu com o Parker Finn. O maluco mistura terror do Wes Craven com inventividade do Kubrick e os ângulos de câmera do Hitchcock. Não sei o que aconteceu com esse cara. Nada aqui é por acaso. Até a mixagem de som é tratada com uma forma, tipo, genial. Olha isso daqui. Esse sintetizador, que não é uma trilha sonora, é só um efeito mesmo, ele é assustador em todos os aspectos, tá? Ele dá medo mesmo de ouvir, ele combina muito com o terror e ao mesmo tempo é um negócio muito genial. É bizarro esse filme não ter reconhecimento. Eu não sei o que aconteceu, se a galera foi assistir de má vontade. Essa comparação do 1 com o 2 pra mim, mano, não faz sentido. Eu acho que Sorria 2 é um filme muito à frente do seu tempo. E eu tenho medo de ser um lunático ou ser uma das poucas pessoas que realmente enxergou isso. Nesse lixo de momento do cinema, do terror contemporâneo que a gente tá vivendo, que nego se impressiona com tudo, a galera assiste qualquer lixo conceitão e acha que é bom. Teve aquele filminho conceitão, nada demais, que eu vi a galera pagando um pau o Talk to Me. Não entendi o porquê, é só um filme ok. Teve o Long Legs, que como eu já falei aqui, eu acho medíocre. O terror slasher de ação de graça, que tenta emular o Pânico, mas tipo assim, nos primeiros 30 minutos de filme eu já sabia que era o assassino. Até o filme conceitão de unicórnio matando gente da A24 teve. E nenhum deles é bom, vou ser bem sincero, são só filminhos ok. E todos esses tiveram muito mais reconhecimento do que Sorria 2. Na verdade, essa porra desse filme do unicórnio matando gente, que é uma merda, tem 3 de nota no Letterboxd e o Sorria 2 tem 3.3. Por quê? Que é isso? Não é possível, como pode, mano? As pessoas estão embarcando no que Hollywood tá fazendo. Os malucos estão lá enfiando goela abaixo, esses filminhos terror pipoca, nada demais, e vocês estão aceitando. Isso me irrita demais, velho. E aí quando vem um cara que faz um bagulho foda, de verdade, autoral, ninguém dá atenção. Nossa, sério, isso é muito triste. Eu fico muito chateado. Esse filme é uma obra-prima do terror contemporâneo tratado como lixo. Esse filme, pra mim, tá na mesma prateleira que clássicos de terror contemporâneo. A Bruxa, Hereditário, Corra, Sorria 2 tá ali no meio, velho. Eu nem vou fazer as indicações do Tebas porque, óbvio, né? É lógico que eu quero que todo mundo assista isso daqui. Esse, na verdade, é o meu filme favorito do ano até agora. Se as coisas derem certo no canal, inclusive, eu não consegui fazer, eu tinha prometido, mas me desculpe, eu pretendo fazer um ranking, né? Não, tipo, um Oscar dos melhores daquele ano, mas os melhores que eu assisti. Seria um Oscar, tipo, pessoal. Quais foram os que eu mais gostei e menos gostei deste ano? Neste momento, dia 19 de maio, Sorria 2 estaria em primeiro. E agora bora falar um pouco sobre esse final maluco que eu tenho certeza que vocês não entenderam. Até porque eu demorei pra entender. No momento em que a Sky, abalada, diz à mãe que não está bem e não quer continuar com a turnê, temos um dos pontos mais tensos do filme. A mãe insiste que ela precisa continuar, mostrando insensibilidade à dor psíquica da filha. E em um primeiro momento, essa cena parece apenas representar um conflito familiar, centrado no clássico embate entre performance e saúde mental, como visto em obras como o Cisne Negro, que eu já falei, onde a protagonista também é pressionada a atingir a perfeição, mesmo dentro de um detrimento da sua saúde. Contudo, Sorria 2 dá um passo além. Posteriormente, ele revela que essa realidade é falha. A Gemma, a amiga confidente, não existe como pensamos. E a mãe, ao contrário do que vimos, ainda está viva. Isso muda completamente o sentido da cena. O hospital, a discussão, a culpa e a sensação de ser obrigada a continuar passam a ser interpretações da própria Sky, criações mentais organizadas por um estado de delírio ou psicose induzida pela maldição. E isso tudo só funciona e é potencializado porque nós sabemos que a Sky é uma pessoa com parafuso a menos. Do ponto de vista clínico, o que vemos é uma representação intensa de um transtorno dissociativo. Com componentes psicóticos, Sky não consegue lidar com a realidade de forma linear. Ela a reconstrói simbolicamente, projetando suas culpas e medos em figuras conhecidas. A mãe que insiste para que ela siga com a turnê pode ser interpretada como a materialização do superego rígido, aquele aspecto psíquico que internaliza as exigências externas. Família, mídia e fãs. Não é a mãe real que está falando com a Sky, mas a voz internalizada da cobrança constante. Semelhante ao que acontece com a Nina em Cisne Negro, onde a mãe superprotetora e controladora representa tanto apoio quanto aprisionamento. Já a ausência de apoio real, com Gemma sendo uma inversão, representa o colapso da rede de suporte social de Sky. Assim como BoJack em BoJack Horseman, onde os episódios mais introspectivos mergulham numa psique em ruínas com alucinações,
distorção de tempo e falhas de memória, a Skye não sabe mais em quem confiar, nem mesmo em sua própria mente. A entidade maligna que causa o sorriso grotesco e leva suas vítimas ao suicídio não é apenas um monstro externo, mas pode ser lida como a manifestação simbólica da dor mental não elaborada, passada de pessoa para pessoa como um trauma coletivo. É o eco de um sofrimento que trata, apenas empurrando para o seu próximo. Isso remete a conceitos como o de transmissão psíquica do trauma, bastante debatido por teóricos como Cat Kauru, onde traumas são resolvidos e se manifestam em formas repetitivas, insidiosas e muitas vezes autodestrutivas. A cena do hospital, à luz da distorção da realidade, se torna uma metáfora do conflito interno da Skye com suas próprias exigências, culpas e feridas. A mãe, Gemma e até o cenário são construções mentais, tentando racionalizar o mundo onde ela perdeu o controle. O terror aqui não está apenas na ameaça externa, mas no vazio interno, na incapacidade de distinguir o que é real do que é fruto da dor. E isso é aterrorizante. Sorria 2 oferece uma experiência de horror psicológico que, ao se afastar da literalidade, aprofunda a discussões sobre saúde mental, fama e o peso insustentável de silenciar o sofrimento, tornando-se no processo uma obra que dialoga com outras narrativas que exploram a autodestruição e o desejo de fuga psíquica como último recurso diante de um mundo insensível. A mesma lógica usada com a Gemma se aplica com o Morris. Se descobrirmos que a Gemma, supostamente amiga próxima e constante da Skye, não existiu, de fato, ou nunca teve aquele vínculo com ela, então qualquer outro personagem próximo, especialmente um que aparece em momentos de vulnerabilidade, entra em suspeita. Lembra que eu tinha dito que era facilitação de roteiro colocar em o Morris? Na verdade, não é. O Morris se apresenta em situação de suporte emocional. Ele tá sempre lá pra ajudar, consolar ou até resgatar a Skye. Isso é um indício clássico de uma figura projetada para manter o ego estável, como acontece com o Tyler Durden em Clube da Luta, ou a esposa em número 23. Ele funciona quase como um anti-maldição, um símbolo de esperança, o que torna ainda mais suspeito no ambiente onde tudo está distorcido. Além disso, temos a ausência de várias testemunhas externas. Em várias interações da Skye com o Morris, ninguém parece notar ou reagir a ele. O filme evita cenas em que outras pessoas interagem diretamente com ele, o que poderia validar sua existência como algo objetivo. Então a gente nem sabe se o Morris realmente existiu ou não. A lógica do trauma. Se a mente da Skye está projetando personagens para tentar lidar com a sua dor e pressão da fama, o Morris pode ser uma espécie de âncora emocional inventada, uma maneira de racionalizar sua tentativa de escapar da maldição ou encontrar amor e compreensão no mundo que a trata como um produto. Até porque ele é muito compreensível. Pronto, tá aí, final explicado, é o que você queria. Primeira e última vez que eu faço isso, inclusive só aconteceu porque eu amei muito esse filme. Ah, e me chamem de louco, qualquer coisa do tipo, mas eu tenho uma suspeita de que Sorria 2 é o The Thing do John Carpenter, um filme muito à frente do seu tempo e que no futuro não tão distante as pessoas vão perceber que ele realmente é foda. E é isso, rapaziada, muito obrigado pelo carinho, deixe seu like, compartilhem com seus amigos, se inscreve no canal e marque o sininho se você for novo aqui. Eu tentei ser bem impessoal em alguns momentos pra realmente passar o terror que o filme passou pra mim, o sentimento, não sei se foi funcional, mas foi uma tentativa. Foi a primeira vez que eu fiz também falar de uma forma séria sobre um filme que eu gosto muito, então é um projeto bem experimental e pelo jeito ficou longo pra caramba. A gente tá com 1h30 só de projeto cru. Então, né, acho que o vídeo deve ter ficado longo. Não terminei de editar ainda, na verdade, ainda tô gravando. Vamos ver como fica. Muito obrigado pelo carinho e pelo apoio. Se você puder me ajudar a bater a meta, que é ser monetizado até o fim desse ano, eu agradeço demais. E pra isso nós precisamos de 1000 inscritos. É bastante coisa, a gente já tá com 100 e pouco, mas eu fico muito feliz e agradecido pelo carinho que vocês têm me dado até aqui. E com isso, muito obrigado. É nóis, tamo junto.